Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à unidade 3 da disciplina de modelagem e simulação, que trata da análise e tratamento dos dados de entrada. Então, essa é a segunda aula. Essa segunda aula, vocês devem ler a seção 2.3 do livro Modelagem e Simulação de Eventos Discretos. Essa aula tem como objetivo realizar o tratamento dos dados para que nós possamos identificar a distribuição de probabilidade. Nós vamos revisar as principais distribuições de probabilidade e as suas aplicações dentro da parte de simulação de sistemas e vamos conhecer os estimadores, que são utilizados para definir os parâmetros de cada uma das distribuições de probabilidade. Na primeira aula, então, dessa unidade, nós vimos que, para que nós possamos definir qual é a distribuição de probabilidade mais adequada para representar uma variável aleatória, nós temos que realizar 5 etapas. A primeira é a amostragem e coleta de dados, que foi o objeto de estudo da aula 1. E a segunda é a parte de tratamento de dados, que é o que nós vamos ver agora. E na sequência nós temos a identificação da distribuição da probabilidade, a estimação dos parâmetros e os testes de aderência. Então, na aula de hoje, nas atividades dessa semana, nós vamos tratar dos itens 2 a 4 e na semana que vem nós vamos abordar o item 5. O que é o tratamento dos dados? O tratamento dos dados, depois que a gente faz toda a parte de amostragem, define o tamanho de amostra, coleta os dados ou de maneira manual ou automática, como nós vimos na aula anterior, nós precisamos tratar esses dados para que nós possamos identificar de uma maneira correta qual a distribuição de probabilidade que aquela variável segue. Esse tratamento de dados ele envolve o cálculo de medidas descritivas, como média, moda, mediana, desvio padrão e assim por diante, e a identificação dos outliers. Depois, nós vamos verificar se esses valores da amostra, se eles são independentes, certo? Se os erros deles são independentes. E por fim, nós vamos fazer a elaboração da distribuição de frequência e do histograma. Então, vamos começar. Primeira parte. Determinar as medidas descritivas da distribuição. As medidas descritivas mais comuns são as medidas de posição, média, mediana e moda, e as medidas de variação ou de variabilidade, que é a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação e de assimetria. Com certeza vocês viram tudo isso em estatística, então eu só coloquei algumas fórmulas aqui embaixo, cálculo de média através de distribuições de frequência, variância, coeficiente de assimetria, só para vocês relembrarem, mas nós não vamos entrar fazer esses cálculos aqui. E lembrando que, quando nós formos trabalhar, nós vamos utilizar ou planilhas ou softwares que vão fazer esses cálculos aqui para nós, certo? Coletados os dados, a primeira parte é calcular essas medidas aqui utilizando um software que vocês preferirem. Depois disso, nós temos que fazer a eliminação dos outliers. Então, o que é um outlier? Outlier é um valor incomum, é um valor muito diferente daquilo que a gente espera. E esse valor muito incomum, ele pode acontecer por 2 motivos. Ou um erro na coleta dos dados, certo? Se eu estou coletando lá manualmente, uma pessoa está anotando o tempo em que as pessoas, que os clientes chegam num determinado estabelecimento. Então, às vezes, essa pessoa se distraiu, esqueceu de contar alguém, ou entrou uma pessoa, ela contou 2 vezes, então isso é uma possível causa de erro. Nós podemos ter problemas em equipamentos de coleta, como eu comentei na aula passada, nós podemos usar sensores, podemos usar câmeras de vídeo e processar aquela imagem, então, eventualmente, nós vamos ter algum problema nesses equipamentos e aí vamos ter problema nos dados gerados por ele também. Ou então problemas na conversão de arquivos, certo? Como eu citei exemplo na aula anterior, nós podemos pegar o arquivo de log de um servidor para definir os valores das distribuições de probabilidade a partir dele. Vamos supor que na hora de ler esse arquivo ou na hora de converter os dados do arquivo para os números que eu estou fazendo os cálculos, a gente teve algum problema. Então, tudo isso gera um erro na coleta de dados e vão levar a outliers. Então, eventos muito raros e inesperados. O que seria isso? Por algum motivo aconteceu estou pensando no exemplo do banco lá, deu alguma notícia na televisão e todo mundo correu para o banco na mesma hora.
Então, aquilo ali é um evento muito raro, que não acontece todos os dias. Se eu considerar aqueles valores para criar o meu modelo, eu vou estar modelando o banco naquele dia específico, naquele dia que é um dia atípico. Então, nós precisamos descartar esses valores, certo? Só que, para descartar esses valores, nós temos que primeiro entender o que é um outlier ou não. Então, assim, olhando aqui essa tabela 2.1, que representa o tempo entre chegadas dos clientes ao supermercado. Em segundos. O primeiro cliente chegou 11 segundos depois de aberto. 5 segundos depois chegou um. 2 segundos depois outro. Esse zero representa que chegaram 2 clientes juntos e assim por diante. Olhando esses dados aqui, será que tem algum outlier dentro desse conjunto? Se a gente passar os olhos aqui rapidamente, nós percebemos que tem aqui um 728. Se nós convertermos aqui 728 de segundos para minutos, quer dizer que ficou 12 minutos sem chegar ninguém no mercado. Se a gente olhar os outros dados, a cada 11, 5, 2, 9 segundos chega alguém, aqui no máximo 13, 19, 20, dá para ver que é um mercado bem movimentado, chega bastante gente com frequência. Então quer dizer que esse 728 aqui muito provavelmente seja um outlier, certo? E aí o problema qual é? Os outliers eles vão distorcer as nossas estimativas e com isso vão prejudicar todo o nível de confiança dos testes que nós vamos fazer depois, o que pode nos levar a conclusões equivocadas, ou seja, a conclusões erradas. Então, nós precisamos tirar os outliers para evitarmos essa distorção. Como que nós identificamos os outliers? Uma fórmula bastante simples. Esse A aqui representa uma amplitude. Como que é calculado esse A? E3 representa o terceiro quartil de uma amostra. O Q1 representa o primeiro quartil de uma amostra. Se vocês lembrarem lá de probabilidade e estatística, o que são os quartis? São pontos ou são elementos que dividem os nossos dados, os dados da nossa amostra, em conjuntos com 25% dos elementos. Então, o quartil 1, ele tem 25% dos elementos menor que ele e 75% dos elementos maior que ele. O quartil 2, que é igual à mediana, ele vai deixar 50% ou metade dos elementos para cada lado do conjunto. E o quartil 3, ele vai definir o ponto de 75%, ou seja, eu tenho 75% de valores menores do que ele e 25% dos valores maiores. Sabendo quais são esses quartis aqui e o A, aí nós vamos usar umas regrinhas bem simples aqui para verificar quais são os valores que são outliers ou não. Aqui vocês podem ver que nós classificamos os outliers em dois tipos. Os outliers moderados, são valores atípicos, mas não muito, e os outliers extremos, que são aqueles valores realmente muito atípicos. Nós vamos fazer um exercíciozinho agora aqui, só para vocês entenderem a ideia. Sabendo que o quartil 1 é 2 e o quartil 3 é 9, vamos identificar os outliers moderados e extremos. Uma dúvida que pode ter surgido, de onde surgiu, de onde veio esse 2 e esse 9? Vamos lembrar, a da disciplina de estatística. Nós temos todos os dados aqui, que são os dados da nossa amostra. O próximo passo é construir o rol. O que é o rol? É colocar todos esses dados aqui ordenadamente, certo? Então, nós vamos ordenar esses valores aqui. Feito isso, nós vamos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 25 vezes 8 quer dizer que tem 200 valores aqui, 200 elementos na nossa amostra. Qual é a mediana? A mediana é um valor que vai deixar 100 elementos para um lado e 100 para o outro. Então, a nossa mediana vai ser um número aqui, depois de ordenar, certo? Número que está na posição 100. Deixa 100 para frente e 100 para trás. No caso do primeiro quartil, o primeiro quartil é o elemento que está na posição 50.
Ou seja, ele vai deixar 50 elementos antes dele e 150 depois. Aí a gente falou aqui, ó, que o primeiro quartil é o 2. Então, se eu ordenar todos esses dados aqui, lá na posição 50 eu vou ter o número 2. E o quartil 3 é o número 9. Quer dizer o quê? Se eu ordenar todos esses valores, lá na posição 150, por que 150? Porque eu tenho 200 elementos aqui no meu rol. Então, 3 quartos ou 75% de 200 é 150. Lá na posição 5 eu tenho o 9. Então, é dessa forma que nós obtivemos aqueles quartis 2 e 9. Então, sabendo que o quartil 1 é 2 e o quartil 3 é 9, vamos identificar os outliers moderados e extremos. Eu copiei para cá, ó, aquelas informações para nós podermos fazermos alguns cálculos aqui. Ó. A primeira coisa é calcular a amplitude. Vamos colocar aqui. Ó. Nossa amplitude vai ser igual a 9, o quartil 3, menos 2, que é o quartil 1, que vai dar igual a 7. Então, nós temos uma amplitude de 7. Agora, eu vou pegar aqui, ó, fazer este cálculozinho aqui. Tá, vou botar para cá. Ó. O nosso Q1, quanto que é o nosso Q1? A gente viu aqui que o Q1 é igual a 2. A gente viu isto lá através do quartil dos dados que nós analisamos. Então, vai ser 2 menos 1,5 vezes a amplitude, que é 7, que nós acabamos de calcular. Aqui, ó, 7. 1,5 vezes 7 vai dar 10,5. 2 menos 10,5, nós vamos ter aqui menos 8,5. Certo? Então, com isso, ó, nós definimos o primeiro limite, falando aqui de quartil moderado por enquanto. Agora, vamos pegar aqui o quartil, o limite superior. Aqui. Vamos colocar aqui também. Vamos calcular o limite superior do nosso quartil. O nosso Q3 aqui é o terceiro quartil, que é 9. 9 mais 1,5 vezes 7, que é a amplitude que nós já tínhamos calculado anteriormente. 1,5 vezes 7 vai dar 10,5. 10,5 mais 9, 19,5. Percebam qual é a lógica aqui. Ó. Se o x1 for menor que todo este cálculo aqui, deu 8,5 negativo. Então, vou tirar isso daqui e vou substituir pelo valor aqui. Ó. Opa. Então, se um x for menor que 8,5, ou se o x for maior do que o resultado que nós calculamos aqui. Ó. Vou tirar, apagar isso aqui. Esse resultado deu 19,5. Então, assim, os valores considerados normais, eles estarão no intervalo menos 8,5 mais 19,5. Qualquer valor abaixo de 8,5 negativo ou acima de 19,5 é considerado um outlier moderado. Da mesma forma, nós podemos fazer o cálculo aqui do outlier extremo. A diferença, se vocês olharem, é que para calcular um outlier moderado, a gente multiplica por 1,5. O outlier extremo a gente multiplica por 3. Então, aqui vai ser Q1, que é 2, menos 3 vezes a amplitude, que é 7. 3 vezes 7, 21 negativo, então isso aqui vai dar menos 19. Agora, pegando esta parte aqui, calcular o limite superior. 3, terceiro quadrante a gente já viu que é 9, mais 3 vezes a amplitude, 3 vezes 7, 21, 30. Ou seja, para ser considerado um outlier extremo, o nosso valor tem que ser ou menor que menos 19 ou maior que 30. Então,
A primeira coisa que vocês têm que saber é isso, como identificar outlier. Define os quartis, como vocês aprenderam lá em estatística, calcula esse A aqui, o Q3 menos o Q1, e joga nessa fórmula aqui ou nessa, se eu quero eliminar os outliers moderados ou os outliers extremos apenas. Em geral, os outliers moderados a gente mantém, aí vai variar de estudo para estudo. É mais comum nós eliminarmos os outliers extremos. Neste caso aqui, seguindo essa fórmula, nós eliminaríamos do conjunto todos os valores abaixo de menos 19 ou acima de 30. Então, com isso, o que a gente deve fazer com esses outliers? Como eu estava comentando, em geral, os outliers extremos eles são retirados do estudo. Aqui, ó, há uma tabela para vocês entenderem a importância de nós retirarmos os outliers. Embora ali naquele exemplo que eu fiz para vocês, tudo que for acima de 30 é considerado um outlier extremo, vamos voltar aqui nos dados, ó. Nós temos aquele 728 que a gente viu que é um outlier, nós temos aqui um 43 também, ó, que é considerado por aquela fórmula um outlier extremo. Então, se nós seguíssemos aquela abordagem, nós retiraríamos esses dois valores aqui. Por que eu estou falando isso? Porque o exemplo que o livro mostra, ele não tirou o 43, ele tirou apenas o 728, certo? Mas, apesar de ter tirado só esse valor, já é possível nós entendermos aqui o impacto de um outlier. Na média, ó, se a gente mantém o 728, a média dá 10,44. Isso quer dizer o quê? As pessoas chegam no mercado em média a cada 10,44 segundos. Só porque esse 728, a gente sabe que ele puxa muito a média para cima. Se nós retirarmos esse 728, então ao invés de trabalharmos com os 200 valores, trabalharmos apenas com 199, percebam que a média caiu para 6,83. Faz muita diferença para quando eu vou planejar o esquema de atendimento do mercado, se eu tenho um cliente a cada 10 segundos ou se eu tenho um cliente a cada 6 segundos. Outros dados são impactados, obviamente, além da amplitude, o desvio padrão, ó, baixou de 51 a 6 segundos, a variância de 2.600 para 43, o coeficiente de variação de 493 a 97. O coeficiente de assimetria ele não é tão impactado pelos outliers. Mas o que é importante vocês perceberem é, se eu criar um modelo no Arena, considerando esses dados, eu vou ter resultados muito diferentes desses dados aqui. E na grande maioria dos casos, ou seja, 99,5% dos dados que a gente tinha, eles seguem essa distribuição. Então, por isso, reforçando, precisamos retirar os outliers para não criarmos modelos, certo, distorcidos da realidade em função deste outlier aqui. Bom, depois de retirar os outliers, eu tenho que verificar se as observações são independentes. O que quer dizer isso? Se o acontecimento, a observação 2, se ela não é influenciada pela observação 1. Como que a gente faz isso? Ou através de um gráfico de correlação entre duas variáveis ou da própria autocorrelação, que é uma correlação dela com ela mesma em um outro instante de tempo. Então aqui nós temos um gráfico que mostra claramente que não existe nenhuma correlação. Vamos imaginar aqui para a gente entender uma situação prática. Tempo de chegada tempo de chegada dos clientes, ou tempo entre as chegadas dos clientes. Numa situação normal, o horário que um cliente chega não depende do horário que o outro chegou. Então, se chegou um agora às 8, o fato do outro chegar às 8h01, ou chegar às 8h03, ou chegar às 8h05, não tem nenhuma relação com o fato do primeiro ter chegado às 8. Se eu me programei para chegar no mercado às 8h05, por exemplo, não vai interessar se o primeiro cliente chegou às 8, às 8h01, às 8h02 ou às 8h03, certo? São coisas totalmente independentes. Então, quando esses eventos são independentes, nós vamos ter gráficos de correlação com essa característica aqui, sem uma determinada tendência. Quando existe correlação, aí
uma das variáveis vai aumentando à medida que a outra variável aumenta, certo? No caso de ser uma correlação positiva como essa, poderia ser uma correlação negativa, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Mas o que é importante aqui, nós observarmos que esse gráfico ele me dá a tendência de uma reta. Vamos tentar aqui pensar num exemplo de chegadas de clientes que não são independentes. Vamos imaginar que, para ser atendido em determinado local, eu preciso fazer uma pré-avaliação antes, eu preciso fazer uma triagem ou alguma coisa assim, certo? Então, se nesse primeiro processo, nessa primeira triagem, começa a ter uma determinada fila, certo? Então, as pessoas vão demorar para sair dela e para passarem e chegar no próximo, vamos dizer assim, no segundo atendimento, certo? Então, à medida que o tempo passa, quanto mais eu demoro para fazer a triagem, mais tempo vai demorar para chegar ao próximo cliente. Então, as chegadas dos clientes não são independentes, certo? Nesse caso, elas não são independentes por quê? Porque não é a chegada direta do cliente, e sim a saída do cliente de um processo anterior para que depois ele possa chegar num segundo processo, certo? Para que os nossos dados possam ser utilizados para nós identificarmos a distribuição de frequência, eles precisam ser independentes. O que quer dizer isso? Criei os outliers, desenhei um gráfico, está com uma cara parecida com essa? Ótimo, é só eu continuar o meu trabalho. Criei o outlier, desenhei um gráfico, ficou parecido com isso ou com uma reta descendo, quer dizer que eu tive problema na minha coleta de dados. Vou ter que ver o que aconteceu e com certeza vou ter que refazer a minha coleta de dados, certo? Não dá para definir uma distribuição de frequência com dados dependentes desta forma aqui. Feito isto, vamos supor que a gente verificou que os dados são independentes, analisamos o histograma, distribuição de frequência, desculpem, não é distribuição de frequência aqui, né? Analisamos aqui o nosso diagrama de dispersão e está tudo certo. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar a distribuição de frequência do histograma. A gente já viu isso lá nas primeiras aulas da disciplina. Para montar uma distribuição de frequência, primeiro a gente determina o número de classes, aí podemos fazer isso usando a fórmula de Sturges, podemos fazer isso usando a raiz de n, sendo n o número de observações, podemos fazer isso de uma maneira meio empírica mesmo. Feito isso, a gente vai definir os limites da classe, calcular a frequência absoluta de cada uma das classes, calcular a frequência, se quisermos, a frequência relativa também, e aí sim vamos construir o histograma de classes. Aqui nós temos 80 valores, certo? Então, é um conjunto com 80 dados aqui, e eu quero entender, podem representar, por exemplo, esse aqui está falando que ele representa o tempo de serviço, não é o tempo de chegada de clientes. Então, supondo que isso seja segundos, o primeiro cliente foi atendido em 15 segundos, o segundo em 26, e assim por diante. Qual será a distribuição de probabilidade que melhor representa o processo que gerou esses dados aqui? Seguindo aquele passo, vamos imaginar que nós já retiramos os outliers, já fizemos o diagrama de dispersão, vimos que eles são independentes, vamos então montar o nosso histograma, ou a nossa distribuição de frequência primeiro. E usando a fórmula, aqui não foi usado Sturges, foi usado raiz de n. A raiz de n definimos a quantidade de classes, os intervalos, quantos elementos pertencem a cada classe, e depois, usando um software estatístico qualquer, a gente consegue chegar ao histograma. Percebam que esse histograma aqui, já nos dá uma pista de qual é a distribuição que nós devemos utilizar. Podem ver que ele tem uma cara bem de uma distribuição normal. Uma distribuição simétrica, claro que aqui não está 100% simétrica, mas uma distribuição relativamente simétrica, uma grande concentração de elementos aqui no meio, média e moda muito parecidos, então possivelmente isso aqui vai ser uma distribuição normal.